Vamos para mais uma aula de violão. E hoje nós vamos aprender um conceito muito importante, que é a nossa escala, a escala maior, tá? A escala maior que é muito usada, muito explorada no meio da música, para diversos instrumentos. Além disso, nós vamos aprender também a escala cromática, tá bom? Para quem não aprendeu na teoria do ano passado, vai também estar aprendendo aqui nessa aula de uma forma bem simples, bem tranquila. Espero que essa aula, esse material te ajude a evoluir cada vez mais. Essa aula também é acompanhada por um vídeo onde eu mostro a execução dessa escala maior, e você vai poder ali enxergar melhor a forma de digitar, tanto mão direita quanto mão esquerda. Ok? Vamos lá para o nosso estudo hoje. As notas no braço do violão. Como um bom estudante de música, o conhecimento básico e teoria vai ajudar a entender como tocar um instrumento de forma consciente. Entendendo que possua esse conhecimento, vamos olhar a escala natural de Dó organizada no braço do instrumento. Então, nós vamos estar observando aqui a escala maior. O que é a escala maior? A escala maior é aquela escala que a gente já conhece: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Acho que todo mundo já tem esse conhecimento, tá? E já sabe, né, falar ou pelo menos já ouviu falar dessa escala, tá? Então, eu tenho esse conhecimento, então vamos fazer uma análise dessa escala. E qual é a análise que nós vamos fazer hoje? De acordo que está aqui no material, de acordo com essa figura, esse diagrama que eu coloquei aqui. E a gente vai ver que a escala de Dó, ela está disposta, sim, mas ela tem alguns elementos ali com ela. Que elementos são esses? Esses elementos são os tons e os semitons. E eu vou estar explicando isso hoje para que vocês entendam de uma vez por todas o que seria o tom e o semitom, tá ok? Então vamos lá. Tom. A gente pode ver que entre duas notas que tem esse arco para cima, onde está escrito T aí, você vai ver que esse arco ele está marcando para a gente que essas notas ela tem uma distância de tom, tá? A gente fala isso assim, tá? Uma distância de tom. O que seria a distância de tom? A distância de tom é quando eu tenho entre duas notas, no caso, entre essas duas notas que você está vendo aí, eu tenho uma nota no meio delas, tá? Logo, essa distância é a maior distância que a gente tem, tá? Entre duas notas, tá? Não consigo fazer mais distâncias do que essa e colocar um outro nome, tá? Então, essa é a maior distância possível. Então, a essa distância nós vamos chamar de tom, tá? Isso vai acontecer para todos os movimentos semelhantes a esse na escala, tá? Entre ali Ré e Mi, entre Fá e Sol, entre Sol e Lá, entre Lá e Si, e assim por diante. A gente vai ver também que, ao contrário do tom, a gente tem aí duas notas, tá? Duas notas, mas o que está mostrando para a gente é a sigla ST. O que seria ST? ST é o contrário do T, no que a gente está vendo aqui. T, né? Ou seja, seria semitom. Semitom é a metade do tom que a gente acabou de ver. Ou seja, se para duas notas que seriam um tom, tá? Que teria uma distância de tom, né? Elas são chamadas assim porque ela tem uma nota no meio. As notas com semitom, elas são notas próximas, ou seja, elas são notas que estão juntas, tá? Elas estão juntas, ou seja, elas não têm distância entre elas, tá bom? Não tem nada no meio delas que distancia elas. Então a gente chama isso de semitom, tá? Sabendo organizar isso, a gente vai chegar a essa conclusão da escala maior, tá? Ou seja, toda a escala maior ela é formada exatamente por esse diagrama aí, tá? Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. É assim, é básico, tá bom?
Então, se eu for fazer a escala de Dó, vai ser assim. Se eu for fazer a escala de Ré, vai ser assim. Se eu for fazer a escala de Sol, vai ser assim. Se eu for fazer a escala de Lá, também vai ser assim, tá bom? Então, o nosso desafio hoje é o seguinte: pegar essa formação da escala de Dó, tá? E aplicar no braço do instrumento, tá? Nós vamos aplicar isso. E só que isso vai dar para a gente uma forma, tá? Uma forma, ou seja, um padrão para que a gente consiga aplicar isso dentro do instrumento, tá? No braço do violão. E esse padrão é exatamente esse que você está vendo aí no diagrama do braço do instrumento, que está logo abaixo, tá? Da nossa escala. Então, de preto aí, você vai observar que simula a nossa digitação, tá? O aperto de notas. Alguns alunos confundem em apertar tudo de uma vez. Não, é um dedo de cada vez, tá bom? É um dedo de cada vez. No vídeo que eu vou colocar após, você vai ver como é que faz e vai saber executar exatamente a forma correta, né? Para poder tocar e executar essa escala com mão direita e mão esquerda, ok? Então, o padrão, o padrão e a formação dessa escala vai ficar exatamente assim como você vê, ok? E da mesma forma que os tons e semitons eles vão servir para qualquer escala, essa formação padrão ela também vai servir para qualquer escala, tá? A forma que é feita ela vai ser em qualquer tom, no caso em qualquer tonalidade, tá? E você pode aplicar aí em qualquer região do braço que ela vai dar certo, tá bom? Ela vai te trazer a escala maior na íntegra, ok? Então é dever do músico aí memorizar essa escala também, aprender o nome das notas, tá? É importante saber o nome das notas e saber mapear, né, a cada nota para tentar memorizar as notas acontecendo ali no braço do instrumento, tá? Então o aluno precisa ter esse tempo, né, esse investimento de tempo para poder treinar essa escala e memorizá-la, ok? Sendo assim, então, nós hoje já aprendemos sobre a escala maior, tá? Então, nós já vimos que é possível a gente transferir essa escala, tá, para outros tons, tá, sem mudar nenhuma estrutura, tá? Então, ela é da mesma forma, ok, gente? Vamos para falar agora da escala cromática. Expandindo o campo de visão das notas no braço do violão. Então, vamos falar agora da escala cromática aqui, que é uma escala que ela está paralela à escala que a gente acabou de ver, que é a escala maior, tá? Depois você dá uma lida nesse material aí para você entender ainda mais. Então, o que a gente vai ver? Além das notas que a gente já aprendeu aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, além dessas notas, você vai ver que vão acontecer algumas notas entre essas notas da escala maior de dó. A essa escala, juntando todas essas notas, nós vamos chamar isso de escala cromática, tá? Cromatismo, tá? Cromatismo são notas que são formadas por semitons, tá? A escala cromática ela é formada toda por semitom. Ela não tem intervalos de tom, ela só tem intervalos de semitom, tá? Para ficar mais fácil de entender, são notas que estão uma do lado da outra. Ela não tem distância, ok? Então, de acordo com a tabela que está aqui, você vai observar que eu tenho no caso, dó e ré, eu tenho uma nota ali. Aí você vai me perguntar, mas professor, eu estou vendo ali que são dois nomes, tem dois nomes. E o senhor falou que era uma nota. Exatamente isso. A gente tem uma nota, só que ela pode ter dois nomes diferentes, tá? A gente chama isso de notas homônimas. Ou seja, que são notas homônimas? São notas que ela tem um som, mas eu posso dar dois nomes diferentes para ela, tá? Então, a essas notas intermediárias, essas notas acidentadas que a gente está falando delas aqui, da escala cromática, a gente chama isso de notas homônimas, tá? Só que
depende do contexto que eu vou nomear ela de tal forma ou de outra, ok? Isso a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente, ok? Então, mas vamos nos ater a entender o que é a escala cromática, tá? Então, o que acontece? Se você perceber, a gente viu lá que no outro tópico, a gente tinha os intervalos de tom, certo? Uma vez que eu tenho intervalo de tom, lembra que eu falei que significa que sempre tem uma nota no meio delas? É exatamente as notas homônimas que estão ali no meio dessas notas. Aí você vai lá aqui no nosso quadro e vê que Mi, Fá e Si, Dó, eu não tenho essa distância. Não existe Mi sustenido e nem Fá bemol. Assim como também não existe Si sustenido e muito menos Dó bemol. Ou seja, porque são notas que elas estão próximas. São intervalos de semitom, tá? Então, assim é formada a escala cromática, em intervalos de semitons diretos, ok? Aí, igualmente, na escala acima, eu montei um diagrama dessas notas homônimas acontecendo no braço do violão, junto com a escala de Dó, tá? Eu expandi a escala de Dó, tá? Eu grifei aí as notas da escala de Dó no braço do instrumento e coloquei as notas homônimas, ou seja, as notas alteradas aí, tá? Então, em vermelho você tem as notas alteradas, tá? Em preto são as notas já da escala de Dó, tá? Que a gente já viu, tá? Deixa eu fazer só mais uma ressalva. Talvez você pergunte para mim assim, professor, e quando a gente vai usar sustenido e quando a gente vai usar bemol? Então, fica fácil. Toda vez que eu vier do primeiro Dó até o último Dó lá, a gente vai contar sustenido. Ou seja, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Voltando agora, eu indo do último Dó para o primeiro Dó, vai ficar Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó. Beleza? Então é exatamente assim que a gente conta a escala cromática, no caso. Tá? Mas aí, mais para frente, nós vamos separar ela em grupos, tá? E você vai entender melhor quando usar sustenido e quando usar bemol. Mas hoje, para conhecimento, se usa dessa forma. De forma ascendente, eu vou contar sustenido e de forma descendente, eu vou contar bemol. Beleza? Então, galera, assista o vídeo aí do nosso exercício aí da escala maior, tá? E faça essa pesquisa. Usa o diagrama aqui para vocês entenderem a escala cromática acontecendo dentro do instrumento, tá? E aumenta o campo de visão aí da escala maior, tá bom? Então você já pescando a escala maior, você já vai entender a escala cromática, tá? Esse conhecimento é importante para você criar acorde, para você enxergar as escalas, fazer trocas rápidas de acorde, tá? E ter um pouco mais de fluência na hora de tocar, tá bom, gente? Então, deixa um forte abraço, assista esse vídeo aí para vocês estudarem no dia de hoje, tá bom?